Devocional diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, dia 13 de setembro. Não aceite imitações. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Livro de João, capítulo 7, versículo 38. Vivemos tempos em que coisas originais estão na moda e são muito mais valorizadas. Sabe por quê? As pessoas estão desiludidas e cansadas com as cópias e as falsificações que entregam um resultado medíocre e insatisfatório e estão buscando coisas reais. Mas por quê? Porque elas são confiáveis por serem verdadeiras. Muitas imitações e cópias similares são oferecidas, mas nenhuma delas cumpre o real objetivo que é oferecido pelo produto original. Isso não se aplica somente aos bens de consumo, mas também às relações interpessoais, entre as quais é possível distinguir relacionamentos verdadeiros e falsos. Você sabia que isso se aplica também à fé? As pessoas estão ficando cansadas de evangelhos, de denominações e movimentos, porque esse sistema pode categorizar e limitar a fé, de tal modo que separe e divida ainda mais as pessoas em oposição ao verdadeiro princípio do Evangelho, que visa a comunhão e a paz. Os discípulos precisam passar por um processo de aprendizado até serem comissionados a anunciar as boas novas. Foram muitas idas e vindas, puxões de orelha do mestre, ensino teórico e prático, sobretudo entrega, submissão e obediência. Então, enfrente cada etapa como tempo de aprendizado e aperfeiçoamento. Tenha uma fé original, genuína e pautada somente nos ensinamentos de Jesus. Assim, rios de água viva fluirão do seu interior, pois a revelação de Jesus o libertará. A palavra de Deus é única e verdadeira. Siga somente Jesus. Seu evangelho de amor e salvação é genuíno. Não aceite imitações. Frase do dia: o amor de Deus Pai é sobrenatural, imensurável e nos faz suportar todas as situações que possam nos abater. Leitura bíblica, livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Palavra-chave: originalidade. 1 Timóteo, capítulo 5. Como tratar os que creem. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda pureza. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las, mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora, de dia e de noite, pedindo ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho, para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma vez só. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus,
ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando os seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. E assim, elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a Ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa e, pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso, eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós, pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las, que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do Evangelho e no ensino cristão. Pois as Escrituras Sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece o seu salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por 2 testemunhas pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometerem pecados, para que os outros fiquem com medo. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte: em tudo o que você fizer, obedeça a estas instruções, sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros. Conserve-se puro, já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago. Não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente, antes mesmo de elas serem julgadas, mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim também, as boas ações são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. Se você tem gostado do conteúdo deste canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!